Obrigado, Pastor Good morning, Gleison. family. Bom dia, família. Bom dia, família. Good morning, family. Tudo bem com Are vocês? you all doing good? Você já deu um alô aí Have you said para hello o seu irmão? to your brother? Não basta ser filho. It's not enough to be a Tem que child ser of irmão. God. You need to be Tem siblings gente que fala as que é well. filho de Deus, There are people who say they are mas não children of consegue conviver God, com o irmão. but they are not able to live with their brother or Quero dar sister. boas-vindas a você também que nos acompanha aí de I casa. also want to say welcome to you who is following us from Ou home. talvez você está aí no seu Or trabalho, maybe you are at your job. talvez está dirigindo um You're carro, driving a car. onde essa transmissão está chegando. Wherever this transmission is going to. Quero te dizer que hoje é um dia muito especial, I want to tell you that this is a very special day porque você está vivo. because you are alive. That's right. Muitas pessoas não acordaram essa manhã. Many people did not wake up this morning. Isso é um sinal de que elas partiram This dessa is vida para uma A outra. sign that they went from this life to Se another. melhor ou pior, If better or só na worse, eternidade nós vamos saber. we'll only know in eternity. Mas que bom que você está aqui. But it's very good that you're Nós here. podemos juntos celebrar a And we Deus. can together celebrate Obrigado por God. estar conectado conosco Thank you for being connected with através us das nossas redes sociais. through our social Você media. que está aí no YouTube, You're there on YouTube talvez você está no Facebook. or on Facebook. Quem sabe você está também no nosso Or maybe you aplicativo are in our app ou no nosso website. or the website. Seja bem-vindo. Welcome. A igreja está chegando aí onde você The está. church is coming to where you are. Quero dar boas-vindas a todos que nos I visitam want to nessa say manhã. welcome to all of those who are visiting us this Tem alguém que morning. nos visita pela primeira Do we vez have any hoje? first-time guests today? Hoje pela primeira vez Anyone that's alguém? here for the first Tem um time? jovem aqui. We have a young person there. Nossos voluntários vão Our deixar uma volunteers are going to come and uma sacola com leave você, a bag with you com algumas with informações some aqui do nosso information here ministério about the ministry e também um formulário and a form. que você puder preencher If you can fill it out e ao final deixar no nosso Welcome and at the end Center. leave at the Welcome Center, Você vai receber ali um gift. you're going to receive a É um gift. presente aí da nossa igreja A gift from our para church você se lembrar dessa so visita. you can remember about Como this que nós da visit. Life Point And recebemos how os do we nossos receive our convidados. guests from LifePoint? Seja bem-vindo. Welcome. Muitas pessoas aí têm nos acompanhado do Brasil, There are many people following with us from de outros Brazil, estados aqui from other americanos, states here in the também United na States Europa. or in Europe. Muitas pessoas têm nos acompanhado na There are África. many people following from Espero que Africa. Deus continue falando com você. I hope that God will continue speaking to you. Nesse tempo de pandemia, During this time of nesse pandemic, tempo de crise, this time of crisis, as pessoas têm anunciado ainda mais o Evangelho. people are announcing even more the gospel. E aqueles que não podem estar presentes num templo, And those who cannot attend the temple podem também receber a palavra can also receive the word através das redes sociais, right through social do media, rádio, da through televisão. radio, through TV. Amen. Amém. Muito bom estarmos juntos. Very good to be together. Tivemos já um culto abençoado aqui essa We had a manhã. very blessed service here this Tenho morning. certeza que Deus vai continuar falando conosco. And I'm certain that God will continue speaking to us. Abra sua Bíblia comigo Open your Bibles with no me livro de 2 in Coríntios, the book of 2 Corinthians, capítulo 10, chapter 10, versículos 12 verses 12 a 18. to 18. 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Corinthians chapter dos 10, versos 12 a from 18. 12 to 18. Quero agradecer vocês aí pelo carinho que tem tido aí com a minha família. I want to thank you for the love that you've been having Minha towards esposa my está family. bem melhor. My wife is doing much Até better. veio hoje She's aqui na even reunião. here in the meeting. Veio estar conosco She aqui. came here to be with us. Aos poucos ela está se recuperando. Little by little she is Obrigado aí pelas recuperating. mensagens, Thank né? you for the messages, Pelas for orações, the prayers, pelo carinho com a nossa and for casa. the care with our home. 2 Coríntios 10, 2 Corinthians 12 a 18. 10, 12 to 18. Diz assim a palavra do Senhor: The word of the Lord says, Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram.
Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amen? Eu quero falar um pouquinho com você nessa manhã I want to speak a little bit to you this morning sobre cuidado about being com as careful distrações da vida. with the distractions of life. Cuidado Be careful com as with distrações the distractions da vida. of life. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja em Corinto, Apostle Paul wrote this letter to the church in ele Corinth. tinha uma preocupação, He had a concern que todos que começaram a carreira da fé that all those who started the career of faith chegassem ao final will go to its end dessa carreira, of this career, cumprindo o propósito fulfilling the para o qual eles purpose nasceram. for which they were born E o for. diabo é And the especialista devil is a em te specialist distrair in distracting you na rota do seu en destino. route to your destiny. Quando Moisés, usado por Deus, When Moses, used by God, conduziu os hebreus, guided the Hebrews que eram escravos ali who no were Egito, slaves there in Egypt, e eles estavam indo em direção a uma terra they were going towards a land chamada Canaã, called Canaan, uma terra que Deus havia prometido a land that God had há promised 400 anos atrás. 400 years ago. Mas a desobediência But disobedience abortou o plano de Deus aborted God's plan na vida dos hebreus. in the life of the Hebrews. Mas chegou o dia que Moisés foi levantado como um libertador. But a day came when Moses was lifted up as a Depois deliverer. do Egito passar por 10 situações, After Egypt going through 10 situations, nós chamamos das 10 pragas we call them the 10 que Deus plagues enviou ao Egito, that God sent to Egypt, para que Faraó entendesse so that Pharaoh would understand quem ele era. who he was. 600.000 homens, 600,000 sem men, contar as crianças, not counting the e as kids mulheres, and the women, foram conduzidos were conducted por Moisés. by Moses. A Bíblia fala de 600.000 homens, The Bible speaks of 600,000 men. mas os teólogos dizem que eram mais de 3 milhões de But pessoas theologian says that it's more than 3 que million foram people conduzidas who were directed por Moisés. by Moses. E nós percebemos que muitos que saíram do Egito And we notice that many who left não Egypt chegaram em Canaã, did not get to Canaan porque se perderam no because they caminho, became lost porque se along the way, distraíram no caminho. because they got Deixa eu distracted dizer algo along para the way. você. Let me say something O fato to de you. você ter saído do The fact Brasil that you left Brazil e está aqui nos and Estados that you're Unidos here in the United States pode significar might signify que você não vai chegar that you're not going to get seu to destino final your final destiny, cumprindo o seu propósito. fulfilling your purpose. Por quê, pastor? Why is it, Pastor? Porque muitas vezes nós vamos bem, Because many times we go well, mas existem distrações but there are distractions que nos tiram da rota, that take us out of the que route, tentam nos tirar. that tries to take do us caminho out of the que nós path estamos seguindo. that we are following E on. Paulo, ele escrevendo essa carta à igreja em And Corinto, Paul, as he writes this letter to the church in Corinth, ele fala sobre algumas he speaks características about some characteristics das pessoas que estão na rota do of seu the people who destino. are en route to their destiny. Nós vivemos em uma sociedade We live in a society onde as coisas mudam where rapidamente. things change quickly. Vivemos hoje debaixo de muita pressão. We live today under a lot of pressure. Um menino hoje, quando ele nasce, A boy today, when he's born, ele é amado, he is loved, ele é bem he recebido. is well received, E aí, com 3, 4 and anos, then when he's 3 or 4 ele já years começa a old, sofrer pressão he dentro de already starts casa. to go under pressure, to be under Os pressure pais at já home. colocam essa criança Parents place para this fazer kid natação, to go on para swimming fazer aula de lessons, música, to do music para fazer a lessons, escola de to futebol. do soccer O menino lessons. tem 5 anos e já está estressado, The kid gente. is 5 years old and he's already stressed. Ele tem 5 anos. 5 Ele years está old, estressado he is stressed porque existe uma cobrança because there is da this família dele charge of the para que ele family seja alguém. of him to become someone. Pastor, é errado isso? But Pastor, is this wrong? É errado você submeter uma criança It's wrong for you to submit a de kid 3, 4 who is anos 3, 4 years old a algumas atividades que ela não está preparada para to fazer. certain activities they're not prepared to do. Criança é criança. Kids are kids.
E ela precisa viver a vida dela. And they need to live their Então, life. hoje o ser humano já nasce debaixo de muita So pressão. nowadays humans are born under a lot of E pressure. muitas vezes, And many times os pais querem parents want dar destino para os to filhos. give a destiny to their kids. E muitas vezes os pais erram. And many times the parents não make entenderem mistakes for not understanding Qual o propósito que Deus tem para o filho dele. what's the purpose that God has for their child. Pais que não amam a Deus. Parents who don't love God. Pais que não servem a Deus. Parents who don't serve God. Eles podem They may dar direções erradas give wrong directions para os filhos to their kids e frustrar um plano de and Deus. frustrate God's plans. E Paulo aqui ele fala que Paul eu e here, você he says that you and I, precisamos estar atentos we need to be alert quanto à nossa maneira de viver. about the way we live. A identidade, que é coisa séria. Identity is something serious. Tudo na vida depende de quem você entende ser. Everything in life depends on who you Ou de think quem you are você é. or who you E o are. diabo ele sempre vai te distrair And the devil will always distract no you lugar do seu in the propósito. place of your purpose. Pastor, qual é o lugar do meu propósito? Pastor, where is the place of my purpose? A casa dos seus pais, The house of your parents, o seu casamento, your marriage, o lugar que você the trabalha, place where you work, a sua igreja, your church, o ministério que você the exerce, ministry you exercise, o país que você vive, the country you live é o lugar on. do seu It's propósito. the place of your purpose. E o diabo sempre vai tentar te And the distrair. devil will always try to distract lugar do you seu in the propósito. place of your purpose. Eu tenho aprendido I have been que o learning diabo não vai te distrair that the devil will not distract quando you você não está no lugar do seu when you are propósito. not in the place of your purpose. Ele sempre vai tentar te distrair no lugar do seu He will propósito. always try to distract you in the place of your purpose. Foi assim com Eva lá no Éden. It was this way with even Eden. Foi assim com José lá no It Egito. was this way with Joseph in Egypt. Foi assim com Davi lá no It palácio. was this way with David at the Foi palace. assim com Jesus lá no It was deserto. this way with Jesus at the desert. E não vai ser diferente com And it will be você. no different with you. Quando você decide When you decide cumprir o seu to propósito, fulfill your purpose ou estar no lugar, or to be in the do seu place propósito, of your purpose, o diabo vai tentar sempre te the distrair. devil will always try to distract Diga you. comigo, eu não vou me distrair. Say with me, I will not become Isso, distracted. diga, eu não vou me distrair. I will not become distracted. Você que está em casa aí nos If you are acompanhando, home following with us, escreva aí, eu não vou me write distrair. down, I will not become Diga, eu não vou me distracted. distrair. Say, I will not be distracted. Sabe, queridos, nós perdemos oportunidade You know, beloved, we lose de opportunities acelerarmos of accelerating o projeto de Deus na or nossa speeding vida up the project of God in our life se nós não nos distrairmos. if we don't become Tem distracted. pessoas que pegam um carro There are people who take a car e ele decide viajar de Miami para Orlando. and they decide to travel from Miami to Orlando, Uma viagem de 4 horas. a 4-hour journey, E ele está determinado a chegar. and they are determined to Mas arrive, no meio do caminho, but along the way, ele é motivado he is motivated a parar. to stop, E ele demora talvez tempo maior do que o necessário. and maybe it takes longer than the needed E ele se time. distrai. He becomes distracted. Uma viagem que poderia durar 4 A horas, journey that maybe could be 4 pode hours durar 5, can 6. last 5 or 6. Pastor, o que tem isso a ver? But Pastor, what does this have to do with O it? maior patrimônio que você tem chama-se tempo. The greatest patrimony you have is called time. Minuto que você desviar da sua rota, 1 minute that you go astray from your route, acidente pode acontecer. an accident can happen. Alguma coisa pode ali Something there impedir você can stop de you chegar onde você quer from chegar. getting where you want to get. Então não se distraia So don't become no distracted caminho da tua rota. in the path of your route. E eu quero compartilhar aqui com você And I want to share here with you sobre algumas about características, some characteristics. 4 características 4 characteristics na vida de alguém in the life of que someone está no destino correto. who is in the right destiny. Diga comigo, eu Say with me, I estou am no destino correto. in the right destiny. Deixa eu ensinar algo para vocês. Let me teach you something. Ah, esse pastor é chato. Oh, this pastor is annoying. Repita comigo. Repeat with me. Fala pro seu vizinho. Tell your neighbor. O pastor chato. Oh, what an Deixa eu annoying te ensinar pastor. alguma coisa. Let me teach you O seu something. cérebro, ele é atemporal. Your brain is Ou out seja, of o time. seu cérebro não sabe que hoje é domingo. Your brain doesn't know that today is O Sunday. seu cérebro não sabe que você está nos Estados Your brain Unidos. doesn't know that you're in the United States. Tem cérebro aí que nem sabe se você é homem ou mulher. Their brains don't even know if you are a man or a woman. O seu cérebro, ele é atemporal. Your
Ele não tem noção de quantos anos você tem. timeless, doesn't have the idea Não, of how old you are. O cérebro é algo que a ciência não conseguiu ainda explicar. Brain is something that science wasn't able to O explain cérebro ele yet. tenta explicar a si mesmo e não The consegue. brain tries to explain itself and is not able to. Nosso cérebro existe 80 bilhões de neurônios. In our brain we have 80 billion neurons. Neurônios são células. Neurons are cells. Células que dão comando para o nosso Cells corpo. that give command to our body. Por exemplo, há 9 anos atrás, For example, 9 years ago, mais or de 9 more, foi more than 9, 2008. it was 2008. 12 anos atrás, 12 years ago, eu perdi 3 dedos do meu pé I direito. lost 3 toes of my right foot. Uma peça de granito caiu no meu A pé slab of granite fell on my e foot, 3 dos meus dedos foram decepados and 3 of my toes por were uma tonelada de pedra. cut off by a ton of Eu sobrevivi pela stone. misericórdia de Deus. I survived because of the mercy of Estou andando God. perfeitamente pela graça de I'm Deus. walking perfectly because of the grace A of grande vantagem God. é que eu não preciso cortar a unha The great advantage is that I don't e have nem to tem cut bicho de pé. my nails, and I don't Aleluia. have any fungus on my feet. Mas no meu cérebro, os meus dedos estão aqui. But in my brain, my toes are there. Existe um neurônio dizendo que os meus dedos estão aqui. There are neurons saying that my toes are Eu there. sinto os meus I dedos feel my toes como se eles estivessem as if aqui. they were there. Mas eles não estão. But they are not. Por quê? Why? Porque no meu cérebro, Because in my os meus brain, dedos devem estar aqui. my toes are O meu supposed to cérebro be não sabe there. se eu perdi um My braço, brain doesn't know if I lost an né, se eu arm perdi uma or if perna. I lost a leg. Quantos estão me How entendendo? many are understanding Só para this? te ensinar Just to teach que you, quando eu dissesse, repita comigo, when I say repeat with ou diga me, pro seu or vizinho, tell your neighbor, você está condicionando you are conditioning o seu cérebro your a brain criar um caminho to create a path para você for you mudar o seu comportamento. to change your behavior. Aleluia. Hallelujah. Então quando você diz comigo assim, olha, So when you say with me, look, eu não vou me desviar. I'm not going to go Você está astray. mandando uma ordem para o seu You are cérebro. giving an order to your brain. E o seu cérebro vai sempre dizer para você, And não your se brain desvie. will always tell you, don't Porque go o seu astray. cérebro, ele apenas vai responder Because your brain will only respond àquilo que você determinar. to that which you determine. Existem muitas pessoas que são dominadas pelo cérebro, There are many people who are dominated by pelos their brain, pensamentos. by their thoughts. Mas você deve ser dominado pelo eu. But you need to be dominated Pelo by Espírito self, que habita em você. by the spirit that inhabits Porque in apesar you. de ter todo esse poder, Because although you have all this o seu power, cérebro ele vai virar pó, your brain will become dust. assim como todo o seu corpo. The same Mas as o teu your espírito entire vai body, voltar para but your Deus. spirit will return to Então God. você precisa condicionar So you need to condition o teu espírito, your spirit, o teu eu, yourself, dar ordem to give para o order seu cérebro to your brain e condicionar o and seu cérebro. condition your brain. Entenderam? You understood? Aleluia. Hallelujah. Vocês são You inteligentes. guys are very smart. A primeira característica The first characteristic de alguém que está no destino correto of someone who is in the right destiny está no versículo 12. is in verse 12. Versículo 12, Verse 12, Paulo diz o seguinte: Paul says, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quem está na rota do seu destino those who are en route to their destiny não precisa do not need recomendar to commend a si mesmo. themselves. Aprenderam? Did you learn it? Vivemos dias difíceis. We go through difficult days. Entendo que tem muitos pastores e cantores And there are many pastors and singers que viviam mais por uma agenda do que por um who propósito. used to live more because of their agenda than their purpose. E a agenda acabou And their agenda e muitos ended, deles estão em dificuldades. and many of them are going through needs. Mas quem está vivendo pelo propósito But continua those who are de living pé. by their purpose can stay standing. Não queira viver por uma agenda. Don't desire to live because of an Você precisa agenda. entender o seu You need to propósito. understand your purpose. Você não precisa recomendar a si You mesmo. don't have to commend yourself. Queridos, eu recebo telefonemas o tempo inteiro. Beloved, I receive phone calls Mensagem at de all WhatsApp. times, messages on Pastor, WhatsApp. você podia Pastor, pedir o pastor lá para me receber. can you ask that person to receive Ele me dá uma oportunidade para eu cantar Can lá. he give me an opportunity to sing Ele me dá a there? oportunidade de eu pregar Can he lá. give me an opportunity to preach there? Não que seja errado. Not that this is wrong. Mas quem está na rota do seu But destino, those who are en route to their eles não destiny, vai ter tempo. beloved, won't have Porque o time. propósito dele vai se Because their cumprir purpose will e está se fulfill and cumprindo is being
fulfilled. Ele não tem tempo And they don't have para time ficar, me indica lá. to be saying, oh, can you Tem say gente my que tem name companhia there? e empresa There are aqui people nessa who igreja have companies and businesses que here está in this church. passando emprego para They're outros, giving jobs to passando other trabalho people, para outros, giving jobs to others, porque eles estão na rota do because destino. they are in route of their E destiny. quem está na rota do And those destino, who are in route of their cumprindo o destiny, seu fulfilling propósito, their purpose, não precisa recomendar a si don't mesmo. need to commend E themselves. Paulo está dizendo aqui, ó, não temos a pretensão And Paul says here, we don't de have nos igualar the intention ou de nos of comparar becoming com equals alguns or comparing que se ourselves to recomendam some who a commend si mesmos. themselves. Aí Paulo diz, quando eles se medem And then Paul says when e they se measure comparam themselves and they compare consigo mesmos, with themselves, agem sem they act entendimento. without understanding. O que Paulo está dizendo? What is Paul saying Quem here? não tem uma identidade definida Those who don't have a defined identity, precisa ficar se comparando they need to be comparing precisa themselves. ficar se medindo They need to measure com outras themselves pessoas, against other porque people tem a autoestima because they baixa. have a low self-esteem. Muitos perderam a sua identidade Many have lost their porque identity estão distraídos because they are e distracted tão and focados so focused nos outros on others que acabam esquecendo that they end up forgetting quem são de who they verdade. truly are. Eu conheço pessoas que estão mais I preocupadas know people that are more concerned com a vida dos with outros the life of others do que com a própria vida dela. than their own life. Há um tempo atrás eu estava no café de pastores Some aqui time ago I was in the breakfast of da nossa região the pastors of this region, e um pastor comentou, and a pastor made a comment. rapaz, Man, teve uma pessoa aqui que ganhou 2 milhões de there's dólares someone around here that earned $2 million lá no cassino. in the casino. Ele ganhou 2 milhões de dólares lá no He got cassino. $2 million in the casino. Aí um outro pastor And falou then assim, the other pastor said the "Ué, mas following. crente pode Oh, jogar?" but Christians can play? Aí o outro falou assim, And then the other rapaz, said, se esse cara der o dízimo, o pastor dele tá if feito. this guy gives their tithe, that pastor is começaram a good. falar And they started speaking Sobre aquela situação, about that situation. né, dessa pessoa que of tinha ganhado This person that earned 2 milhões $2 million de dólares. dollars. De repente um falou assim, Then the other one said, se fosse eu if it was que me tivesse ganhado esse that dinheiro, had earned this type of ia money, comprar uns 10 I would apartamentos, buy 10 apartments, tudo à vista, all paid in e ia cash, viver só dessa and renda. I will live from this Aí outro pastor resource. falou assim, And another não, pastor said, se eu no, tivesse 2 if I milhões, had $2 million, eu ia comprar um I prédio would buy a pra building igreja. for the church, Aí ia ser uma bênção. and it would be a Ou se eu blessing. tivesse 2 Oh, if I milhões, had $2 million, se fosse eu que tivesse ganhado, if it was I who had earned that eu ia só money, ficar viajando. I would just stay traveling. Ia para a Europa, I would go to Europe, cruzeiro. in a cruise. A outra falou assim, ó, se fosse And eu, the other said, if it was aí eu ia comprar uma I franquia would buy a franchise do chicken filé. of Chick-fil-A. E eu ia ganhar muito And I dinheiro. would earn a lot of money. Aí eu comecei a perceber So I algo. started to notice something. De repente eu parei assim, gente, para. All of a sudden I said, man, stop. Eu percebi que essas pessoas, I noticed that those people, eles já estavam fazendo planos para gastar um dinheiro que they não were era already deles. making plans to spend a money that was not even theirs. O dinheiro não era The deles. money was not E theirs. eles já estavam fazendo um And they were planejamento already planning para gastar um dinheiro to spend que money nem era that wasn't deles. even their own. Ou seja, tem muitas pessoas So there's a lot of people tentando viver a vida dos outros, trying to live the life of others enquanto ela está se perdendo while they're getting lost na rota do caminho, in the route ou of their no caminho path do destino or dele. in their destiny. Muitas pessoas estão gastando o seu tempo Many people are spending tentar their resolver time problemas in trying to solve que Deus problems não te pediu para that God resolver. did not ask you to solve. Pare de tentar resolver problemas que Deus não te pediu para Stop trying to resolver. solve problems that God did not ask you to solve. E eu vou te falar algo que vai te chocar And I'm going to agora. tell you something that's going to shock you now. Abandone as pessoas que não fazem parte do seu propósito. Abandon people who are not part of your purpose. Você está carregando gente que está te deixando para You're trás carrying people Tá that are gastando making as you suas stay energias. behind. They're making you spend your energy. e está impedindo você de chegar onde and are Deus te stopping you determinou. from getting to the place where God determined for you. Quando os hebreus estavam no caminho para When Canaã, the Hebrews were going towards the path to Canaan, os que ficavam para trás, those who were staying behind, que iam falando mal de who were saying Moisés, bad things about porque, irmãos, Moses. quem gosta de falar mal de líder sempre se junta. Because brothers, those who like to say bad things about leaders, they E eles vão always sempre gather. ficando para trás. And they stay behind. Sempre ficando para They trás. stay behind. A Bíblia diz que esses que conspiravam contra Moisés, The Bible says that those who conspired against Moses no deserto, in the desert, eles foram ficando para they trás. stayed behind. E sabe o que And you
acontecia? know what happened? Os inimigos os matavam. The enemies killed them. Eles iam ficando para trás e os inimigos matavam They eles. stayed behind and the enemies killed Tem muita them. gente ficando para trás e morrendo. There are many people staying behind and dying. Isso porque estão na rota do And this is destino. because they are en route to their destiny. Não estou dizendo, a pastora está dizendo então que para eu abandonar as pessoas. So, Pastor, you're saying for me to abandon people? Não, irmão, você pode No, brother, you amá-los, can love them. né? São seus amigos. They are your Eu friends. estou falando que você não tem obrigação de carregar eles nas I'm costas. saying that you don't have the obligation to carry them on your back Porque você está se estressando, because you're getting stressed né? out. Você está ficando para trás, You're staying behind, gastando energia que Deus não te chamou para spending an gastar. energy in something that God did not call you to Você do. vai continuar sendo amigo deles. You're going to continue being their friend. Mas se você está indo numa rota, você não pode deixar eles tirar você da rota que você But está if you're indo. going in this route, you cannot allow them to take you out of the route that you're going. Se Deus colocou algo no seu coração, fique firme. If God has placed something in your heart, then stay steadfast. Você não depende de ninguém para cumprir o You seu don't depend on propósito. anyone to fulfill your Você purpose. só depende de Deus You only depend para on você cumprir o God seu for you propósito. to fulfill your purpose. Então você precisa saber quem você é. So you need to know who you are. Quando Paulo fala, olha, When você Paul não says, precisa recomendar-se a si You don't need mesmo. to commend yourself. Paulo está falando de identidade. Paul is talking about identity. Who you are. Quem é você? Quem você é. Who are you? Você sabe quem você é. Do you know who you are? Você já teve medo de você? Have you ever been afraid of Irmãos, eu yourself? já tive medo de mim. I have been afraid of Teve um dia que eu olhei myself. para mim e falei, sai para lá, There was one day Satanás. that I looked at myself and I said, leave behind sai me, de Satan. mim. Leave here. Queridos, você precisa saber quem você é. Beloved, you need to know who you are. Se você não tiver uma identidade If definida, you don't have a defined identity, você vai se distrair you're going to become distracted no caminho do seu in the path propósito. of your purpose. O lugar do seu propósito te dá autoridade. The place of your purpose gives you authority. Diga comigo, autoridade. Say with me, authority. Diga, eu tenho Say, autoridade. I have authority. Fala como quem tem. Diga, Say as eu someone tenho who has it. autoridade. Say, I have authority. Isso, você que está em casa, If you are at home, escreva aí, eu tenho autoridade. type there, I have authority. Você tem autoridade. You have authority. O lugar do teu The propósito place of your purpose te garante autoridade. guarantees authority Pergunta to para you. um peixe Ask to a que fish está dentro de uma água. who is inside water. Pergunta para uma ave Ask a que bird está voando nas who is alturas. flying in the sky. Toda a criação de Deus tem autoridade. God's entire creation lugar has do authority propósito in dela. the place of their purpose. Eu e você somos seres humanos. You and I were human. Deus deu autoridade ao homem God has given authority para to men dominar to dominate sobre a terra, over the earth desde o Éden. since Eden. Então eu e você temos So autoridade. you and I, we have authority sobre a terra. over the earth. Só que nós precisamos ter a nossa autoridade reconhecida. But we need to have our authority acknowledged. Pastor, como que eu tenho a minha autoridade Pastor, reconhecida? how do I have my authority acknowledged? A partir do momento que você sabe quem você é. From the moment that you know who you are. Sabe o que é que vai fazer a sua autoridade ser Do you reconhecida? know what's going to make your authority become acknowledged? Influência. Influence. Diga comigo, Say influência. with me, influence. Influência. Influence. O lugar do teu The propósito place of your te purpose confere autoridade, gives you authority. mas a sua But identidade your identity te dá influência. gives you influence. Nem todo mundo que tem autoridade tem It's influência, not everyone who has authority has mas influence. todos que têm influência têm But autoridade. everyone who has influence has authority. Pegaram ou não Do pegaram? you get this? José chegou no Egito como escravo. Joseph got to Egypt as a slave. Ele tinha autoridade, Did he have authority? mas ele sabia quem ele But era. he knew who he was. Ah, eu fui vendido como I escravo. was sold as a slave. Ninguém gosta de mim. No one likes me. Ninguém me dá um abraço. No one gives me a hug. Ninguém me manda uma No one mensagem. sends me a message. Ninguém liga pra mim. No one calls me. Eu estou nessa I cova, am in this nesse place, buraco. in this hole. José sabia quem ele era. Joseph knew who he was. E sabia que Deus tinha um He propósito. knew God had a purpose. Que o propósito dele não ia morrer And his naquele purpose was not poço. going to die in that well. E ele foi para o Egito, And he went to Egypt. na casa de Faraó. In the house of Em Pharaoh. alguns anos ele se tornou o administrador. In a few years, he became the manager. Ele era o manager. He was the manager. The manager. The manager. Manager é bonito, irmão. Manager is nice. Era administrador He was the manager de tudo que estava naquele lugar. of all that was in that Na place. casa de Potifar. In the house of Potiphar. E significa que
porque ele sabia quem ele era, This signifies because he knew ele who he passou a ter o was, quê? he started to Influência. have influence. A esposa de Faraó armou um barraco lá. The wife of Pharaoh, put something Né? bad together. O diabo quis The distrair. devil wanted to Mas distract, ele fosse nessa but he distração, eu said, não I'm caio. not falling into E olha this que tem homem distraction. caindo, irmão, nessa And distração. look, there are so many men falling into Vigia, distraction. crente. Watch. Vigia. You have to watch. O diabo não pode te distrair. The devil cannot Se você distract sabe you quem você é. if you know who you Homem are. frouxo, A weak homem man, fraco a é que weak cai nessas person distrações. is the one who Porque falls homem into que these sabe que é distractions, homem, because men who ele know vai that they are honrar men, they will os honor relacionamentos que ele the tem. relationships Ele that vai they honrar have. They will o propósito honor que ele the tem. purpose that they have. estão me entendendo How nessa many manhã? are understanding me this morning? José sabia quem ele era. Joseph knew who he was. Foi para a prisão. He went to prison. Na prisão ele se tornou o quê? In prison he became what? Influente. Influence. Porque ele sabia quem ele era. Because he knew who he E was. por causa da influência And de because José, of the influence of ele foi Joseph, colocado diante he de was Faraó. placed before Pharaoh. Faraó fez o quê? Pharaoh did what? Apenas reconheceu Only recognized a autoridade the authority que ele já tinha. that he had already. Você já tem autoridade. You already have authority. Bata no ombro do seu vizinho Touch the aí. neighbor of your Diga touch the assim, shoulder você of tem your neighbor and say, autoridade. you have authority. Você só está precisando de You just influência. need influence. Meu Deus! My God. Diga se você já tem autoridade. Say you already have authority. Você só está All precisando you need ser influente. is to be A influential. sua influência Your influence vai te dar os contratos que will você take precisa. You, give you the A contracts that you sua need. influência Your influence vai tornar o seu ministério will make your reconhecido. ministry A sua recognized. influência Your influence vai demonstrar will a demonstrate autoridade que você tem. that you Posso ouvir um have. amém? Can I hear an amen? Aleluia. Hallelujah. Agora, a influência depende de quê? But now influence depends on what? Da sua identidade. On your identity. E é justamente a sua identidade que o diabo quer And it's corromper. exactly your identity that the devil wants to corrupt. Nós somos responsáveis We are responsible pelos dons que Deus nos for the deu. gift that God has given Nós to vamos us. prestar contas a We're Ele. going to give account to Him. Você precisa parar de You comparar a need to sua stop vida comparing your life com a vida de outras with the life of pessoas. other people. Ao invés de questionar Instead of questioning por que Deus está abençoando why is God blessing tanto aquela pessoa, so much that person, você deveria you questionar a should Deus question God sobre o que Deus quer que você about what faça. God wants you to do. Você sabe o que Deus quer que você Do you know faça, what God wants you to do? mas só fica questionando. But you're only questioning. Ganhou o green card. Oh, they got the green card. Você viu o carro que Did chegou you na see igreja? the car he came to Como é church que with? pode? How can this be? No meio dessa In the crise, middle of this crisis, comprando carro novo, buying a new car, comprando casa. buying homes. Como é que essa igreja está How is crescendo? this church growing? No meio da crise. In the middle of crisis. Pare de questionar o sucesso Stop dos questioning outros the success e of pergunte others. para Deus o que Ele And quer ask que você God faça what na He sua wants vida. you to do with your life. Aleluia! Hallelujah. Tem gente que nunca está satisfeita There are people who are never Nunca está em satisfied. paz They are never in peace com aquilo que está fazendo. with what they are doing. E por quê? And why is Porque that? tem dificuldade de entender quem Because they é. have a hard time of understanding who they are. Firme a sua identidade Affirm your identity no seu propósito. in your purpose. Sexta-feira eu acompanhei o culto dos jovens aqui. Friday I followed the youth service E eu here. fiquei muito feliz de ver um dos jovens aqui And I was ministrando. very happy to see one of the youth here O ministering. Davidson. Ele estava aqui falando com He was here autoridade, speaking with authority. ministrando sobre Ministering identidade. about identity. Ou seja, você precisa entender So you need to understand who you are. quem você é. Quem você é. Who you are. Você não precisa ficar se comparando You aos don't have to outros. compare yourself to others. Tem muita gente que fica tentando se There are a comparar. lot of people who are trying to compare Às outras themselves pessoas to à sua other volta. people around them. Lembre-se que cada um tem uma história. Remember, each one has a story. Cada um nasceu num dia diferente Each do person was outro. born in a different day than the other. Cada um tem dom diferente do Each outro. person has a different gift than the other. Você nunca vai ser essa pessoa You will never be that person que você imagina querer that ser. you imagine to be. Eu tinha uns amigos no Brasil I had some friends in Brazil. e eles eram fãs They were fans de alguns cantores. of some singers. E eu lembro que nessa época eu era um adolescente, um jovem. And I remember this time I was a Eu young ainda não man. era
convertido, I wasn't in Christ eu yet. tocava numa banda de rock. And I used to play in a rock band. E eu tinha um dos nossos músicos, And I had one of our musicians. ele queria ser o guitarrista do He Queen. wanted to be the guitar player of Ele já tinha um cabelo grande. another band. I já already estava no had, caminho. long hair, and Dia I ele was on the path. chegou um dia com a cara toda One pintada, day he came with his whole face igual aqueles painted, guitarristas do Queen, like those guitar players of piercing, Queen, e with colocando a língua para piercings and fora. sticking his Eu falei, tongue você tá out. doido, And I rapaz? said, "Are you crazy, Que é man? isso? What is this? Você tá possuído? Are you possessed? Tá possuído? You're possessed." Não, rapaz, meu He sonho said, "No, it's my dream. é ser o guitarrista do Is to Queen. be a guitar player of Queen." Sabe o que eu falei para ele? And you know what I said to him? Vai aprender a tocar igual ele toca. Learn how to play how he plays. Vai aprender a tocar Learn guitarra to igual ele play toca. the guitar how he Não é uma plays. máscara, It's not não é a um cabelo mask. grande, It's not não é long um hair. piercing, It's not the não é a piercings. aparência It's not the appearance que vai tornar você conhecido. that will make you known. Aleluia. Hallelujah. Não é a roupa, irmãos. It's not your clothing. Davi, David, quando foi lutar com Golias, when he went to fight against Goliath, Saul até tentou colocar armadura nele, Saul even tried to place his armor on him. mas ele viu que não servia para But ele. he saw it didn't fit him. Lute com as armas que Deus te deu. Fight with the weapons that God Você has não given to you. precisa recomendar You a si don't mesmo. need to commend yourself. Muitas pessoas gastando tempo em resolver problemas There are many people spending time que Deus wanting não to pediu para resolver. solve problems that God did not ask them to solve. E por que você está comparando a sua vida com a vida dos Then outros? how come you're comparing your life with the life of Enquanto others? você está perdendo tempo, While you're wasting se time comparar comparing com yourself outros, with others, você está deixando de cumprir o seu you're propósito. stopping from fulfilling your purpose. Alguém sempre vai ter um carro melhor do que o There seu. will always be someone with a better car than Alguém yours. sempre vai ter uma casa There melhor will do que a always be sua. someone with a better house than yours. Alguém sempre vai ter um emprego melhor do Someone que o will always seu. have a better job than you have. Alguém sempre vai cantar melhor que você. Someone will always sing better than you Alguém sing. sempre vai pregar melhor There que will always você. be someone who will preach better Alguém than you sempre preach. vai orar mais There que will always be você. someone that prays more than you pray. Alguém sempre vai ter There will always be o someone que who você has não tem. what you don't have. Inclusive vai ter alguém que é mais bonito que você. Actually, there's going to be someone that is more good looking than you Aleluia. are. Hallelujah. Então não queira se comparar. So don't desire to compare. Você não precisa recomendar a você You don't need mesmo. to commend yourself. O problema não está no ter. The problem is not in having O problema things, está no ser. but it's in being. A sua identidade, Your identity ela é mais is importante more do important que aquilo que você than tem. what you have. Quantos estão me entendendo? How many are O understanding? problema é que muita gente, The problem is- eles querem ter Many people want to have para ser. in order to be. Você precisa You ser need to be para ter. in order to have. Você precisa ter You influência need to have influence para sua autoridade ser in order to reconhecida. have your Você pode dar authority um aplauso ao acknowledged. Can you Senhor? clap to the Lord? Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Segunda característica de alguém, The second está characteristic no of caminho someone do seu who is in the destino. path of their destiny, versículo 13, verse 13 diz assim: says, Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Qual é a segunda característica de alguém que está na rota do seu destino? what is the second characteristic of someone who is en route to their destiny? Alguém que entende o seu limite. Someone who understands their limits. Eu gastei mais tempo no primeiro ponto, I spent more time in the first topic porque eu queria que você entendesse a questão da sua because identidade. I wanted you to understand the matter of your identity. Nos outros pontos eu não vou gastar muito tempo, The other points I won't spend much time. mas você precisa entender o seu But you limite. need to understand your limit. Diga comigo, eu não vou Say with me, I will not me distrair. distract E myself. você que está em casa, And if you are home, digite aí, eu não vou type me over distrair. there, I will not be distracted. sabe que essa distração tem roubado. You know, distraction as has nossas been stealing forças. away our strength. A distração tem roubado as nossas Distraction is energias. stealing away our energy. A distração tem roubado o nosso Distraction propósito. is stealing away our purpose. Sabe, tem gente que às vezes chega para You você know, there are people who sometimes come to you com algumas notícias with some news que você nem precisava saber. that you didn't even have to know. E aquilo te distrai, And that makes you distracted. aquilo te deixa para baixo, That makes you down. aquilo te deixa tão That desanimado. makes you so discouraged. Não é verdade? Right? Não se distraia. Don't become Entenda o seu discouraged. limite. Understand your limits. Nós não podemos tentar ser alguém We cannot try to be que Deus someone não nos chamou that para God did not ser. call us to be. Essa caixa de som, This sound box,
eu não consigo pegar ela sozinho. I'm not able to take it Aí eu vou alone. chamar alguém para me To ajudar. carry alone, I'm going to ask someone Pastor to Adriano help vai me. me ajudar. Pastor Adriano is going to Ou help me. Pastor Gleitz, me ajuda Pastor aqui. Gleitson, help me here. Ok, eles vêm e me ajudam. So they come and help me. Eu não preciso ser orgulhoso I don't need to be ao proud ponto de querer to the point of fazer um esforço wanting to desnecessário make an para unnecessary levantar effort essa caixa, in order to lift this sendo que à minha box volta tem pessoas when around me there are que people podem me ajudar who can help me a levantar. to lift this up. Tem muita gente There are many people que é orgulhosa who are e proud que não quer a ajuda de ninguém. and who don't want anyone's Por help. isso está sofrendo. That's why they're suffering. Você precisa entender seu You need limite. to understand your Você limits. acha que você pode fazer You tudo think that you sozinho? can do everything alone. Não. No. Paulo está dizendo, ó, quem está na rota do seu destino, Paul is saying those who are en route to their destiny, entende o seu they limite, understand their limits. sabe quais são as suas They forças. know what is their strength. Quando eu era criança, When I was a kid, nasci no interior do estado do I Espírito was born in Santo, the rural area of Espírito Santo. e eu ficava intrigado. I was intrigued Quando eu via uma charrete when I used to see a wagon puxada por um burro. being carried by a donkey. Aí eu via 4 pessoas And I would see 4 people naquela charrete. on that wagon. E eu vi o burro puxando. And I saw the donkey Eu falava assim, que maldade. carrying and I said, that's so evil. O que coloca o burro para fazer um esforço They desse? put the donkey to do something like Colocar o burro para this. puxar a Why they carroça. place the donkey to pull that wagon? Aí eu tinha um outro irmão maior que eu. And I had an older brother than I was. Ele falava assim, tá com pena? And he said, you feel sorry for him? Entra no lugar do burro. Then go and be in the place of that donkey. Libera o burro. Liberate the E vai donkey puxar a carroça. and go carry that wagon. Eu falei, como assim? And I said, what do you mean? Ele falou, você não está vendo? He said, don't you see Que esse burro ele já foi criado para fazer that this isso. donkey was raised to do this? O que ele está fazendo faz parte do What propósito he's doing dele. is part of his purpose. Só que tem muito burro aí fazendo But there's a trabalho que lot não of era para donkeys fazer. doing things that they're not supposed to do. Aleluia. Hallelujah. Meu Deus. My God. Não queira fazer alguns entenderam, outros Some não. understood and others didn't. Não queira fazer um esforço desnecessário. Don't desire to do an effort that is Entenda o seu unnecessary, limite. that is beyond your De- limit. Eu como pastor, I, as a pastor, nós como pastores we aqui da as igreja, pastors here in the você que church, exerce funções, you who exercise functions, existem momentos que nós não aguentamos. there are moments that we can't take it. E tem pessoas que não entendem o And nosso there are people who limite. don't understand our limits. Só que eu não posso mais But I can no me longer esforçar além do que eu posso. make efforts beyond Gente, não I foi am eu que criei o able. coronavírus. Guys, I was not the one who created não coronavirus. foi eu. No, it wasn't I. Crises, elas sempre existiram. Crises, they have always existed. Crises sempre vão existir. Crises will always Eu e você exist. temos que estar preparados. You and I, we need to be prepared. Quer que eu dizer algo? Deixa eu dizer algo para Let me você. tell you something. Talvez foi para esse tempo que Deus te levantou. Maybe God has lifted you up for a Talvez time o like propósito this. seu Maybe your purpose está incluído viver no tempo do coronavírus. includes in living in the time of E é nesse tempo que coronavirus. Deus quer te And usar. it's in this time that God wants to Isso não é hora use de you. nós nos This is not a acovardarmos. time for us to be Eu estou vendo cowards. pessoas I deixando o see people altar, leaving the altar, deixando as suas funções na leaving casa their de Deus. functions in God's Não house. estou dizendo daqueles que realmente não I'm not podem saying vir. those that truly are not able Mas to come. engraçado que as pessoas não podem vir para o But it's templo. funny that people cannot come to the temple. Mas elas podem ir para a But praia. they can go to the Elas beach. podem ir para They Orlando. can go to Orlando. Elas podem ir para o They can supermercado. go to the supermarket. Não tem nada contra, irmão. Você They- pode ir para onde você quiser. There's nothing against that. You can go Agora, wherever you want a igreja tem que fazer parte da, But the da church sua vida. needs to be part of your life. Por que isso, pastor? Why this, Sabe por quê, Pastor? queridos? Do you know why, beloved? Quando nós vamos nos distanciando When we start to distance ourselves da igreja, from the church, nós vamos nos enfraquecendo. we become weak. Nós vamos sendo distraídos. We become distracted. Gente, eu sou um pastor. Guys, I'm a pastor. Deixa eu confessar algo para Let você me aqui. confess something to you here. Irmãos, eu oro Brothers, I pray bastante. a lot. Eu leio muita I Bíblia. read the Bible Eu a jejuo. lot. I fast. Eu faço I devocional. do devotionals. Não tem dia que eu acordo. And there are days I wake E eu falo up assim, and I say this. Senhor, me livra. Lord, deliver Afasta de me. mim esse cálice, Take Pai. this cup away from me, Afasta de Father. mim esse Take cálice, this Pai. cup away from me, Father.
Tem dia que eu acordo assim, gente. There are days I wake Olho up para like minha this. esposa, às vezes I look at my debilitada. wife sometimes Olho para as minhas filhas. debilitated. I look at Olho my para as minhas children, my netas. daughters, and my E falo, granddaughters. Deus, é isso mesmo? I said, God, is this truly Irmãos, eu it? oro, eu jejuo. Brothers, I pray Eu and I estou cumprindo o fast, meu and I'm propósito. fulfilling my E ainda purpose. assim, às vezes, eu fico And still, abalado. sometimes I become Eu fico shaken. imaginando, tem gente aqui que tem 5 I meses que imagine não there vem are na people igreja. here that haven't been in church for 5 months. Não vem na igreja e também não acompanha os cultos online, porque They eu don't sei. come to church and they don't follow the service Não tá nem online because I acompanhando os cultos know online. they're not even following the services online. Aleluia. Hallelujah. É, irmão, Facebook, eles falam todo mundo que entrou e que Facebook, saiu. it says everybody who came in and out. Tem um técnico de informática aqui, irmão, There que is dá um relatório completo. a tech of informatics here that gives me a full report. Aleluia. Hallelujah. Às vezes a gente também Sometimes explode. also we explode, Mas a gente precisa entender o nosso but we limite. need to understand our limits. Nós não podemos carregar um peso que nós não aguentamos. We can't carry a weight that we can endure. Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Mas é importante a gente estar congregando. But it's important for us to congregate. Pastor, me dá uma razão. Pastor, give me a reason. Vou te falar de algo natural. Let me tell you Eu não something quero espiritualizar. natural. I don't want to make O nosso this corpo spiritual. ele tem órgãos vitais. Our body has vital organs. Órgãos vitais. Vital organs. Órgãos que se perderem a sua Organs funcionabilidade, that if they lose their functionality, seu corpo apaga. then your body ends. Seu cérebro, Your brain, seu your coração, heart, seu pulmão, your lung, seu estômago, your stomach, seus rins, your órgãos kidneys, vitais. vital E organs. se forem atingidos, That if they are o seu corpo cai. impacted, your Sabe o body que a medicina ends. descobriu? Do you know where medicine has Que quando o seu discovered coração está com problema, that when your heart has a o pulmão, problem, your o lung, cérebro, your o brain, estômago, your os stomach, rins, eles se your juntam kidneys, they e come falam assim, nós together precisamos and they ajudar o say, we coração. need to help the heart. Porque se o coração parar, nós estamos Because if tudo the heart stops, lascados. then we're doomed. Se o coração parar, nós vamos todo mundo pro If the buraco. heart stops, we're all going down. A medicina descobriu que os órgãos vitais do nosso Medicine corpo, found that the vital organs of our Quando body, when one sofrendo um ataque, is suffering an os attack, outros se unem the others come para together protegê-lo. in order to protect it. a igreja quer matar os The outros. church wants to kill the others. Tem irmão que um tá caindo no buraco e vai There are acaba logo. brothers Joga that aí. if they're following Vai. the hole, just Caiu de end it. matar. Fall now. Você é um órgão vital You are a vital pro reino organ de Deus. in God's kingdom. É por isso que quando nós estamos todos That's juntos, why when we are all nós somos together, fortalecidos we are strengthened. e nós somos And we are protegidos. protected. Aleluia. Hallelujah. Com todo respeito a quem não With pode all estar. due respect to those that are not able to be. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Nem toda família vai te dar um It's propósito, not every family that will give you a purpose. mas todo propósito te dá uma família. But every purpose gives you a family. Tem gente aqui que foi abandonado pelo There are pai, people here who were abandoned by their father. né, foi desprezado pela They mãe. were rejected by their Alguns foram mother. até rejeitados pelo Some were cônjuge. even rejected by their spouse. Mas você entrou numa But família. you came into a Você aceitou family. Jesus. You accepted Jesus. E o propósito que a sua família não te deu, And the purpose that your family o didn't teu give to propósito you, está te dando uma your família. purpose is giving you a Por isso que family. nós nos reunimos. And that's why we come Por isso que together. nós congregamos. This is why we congregate. Aleluia. Hallelujah. Então entenda o seu limite. So understand your limits. Se você não pode vir, If you are not able to come, amém. amen. Mas não faça corpo mole, não. But don't, be lazy. Nós precisamos entender We need to o understand nosso limite. our limits. Paulo está dizendo aqui Paul is que saying nós não here podemos nos that vangloriar we can't boast além daquilo beyond que Deus nos confiou. what God has entrusted to Eu posso us. ir mais uns minutos? Can I go on a couple more minutes? Posso ir? Can I go Você que on? está me acompanhando aí If em you're casa, following escreva me aí. from Pode home, ir, say, pastor. you can go, pastor. Mais uns minutinhos. A couple more O minutes. nosso tempo estourou. Our time Eu is preciso concluir done. essa But palavra, I need to gente. Eu finish this preciso. word. I need to give a conclusion. Paulo está dizendo, olha, você não pode se vangloriar Paul is saying you cannot boast além daquilo que Deus te beyond confiou. what God has entrusted to you. Vangloriar, querer ter glória para si. To boast is to want to have glory to yourself. Foi Deus que te confiou algo. God is the one that entrusted you something. Então você não precisa se So vangloriar you don't have disso. to boast on that. Né? Você não precisa buscar para você You don't have to look for yourself a glória que tem que ser the de glory Deus. that should be God's. Tem pessoas que são excelentes There are voluntários, people who are excellent volunteers, excelentes diáconos, who are excellent deacons, às vezes quer ser apóstolo. but they want to be apostles.
Não consegue ser um voluntário na igreja, quer ser They apóstolo. can't be a volunteer in the church and they want to be an apostle. Tem pessoas, irmãos, que eram excelentes diáconos There are people who were excellent deacons, e se tornaram pastores. became pastors. Alguns se tornaram pastores e estão frustrados, Some became pastors and are frustrated porque eles eram excelentes diáconos. because they were excellent deacons. Eles eram reconhecidos, They were só que recognized, tornaram pastor but they became pastors e não tem excelência and they naquilo don't que have eles fazem. excellence in what they do. Eles produziam muito como They diáconos, used to produce a lot as mas agora eles deacons, não estão produzindo but now mais. they are no longer producing Estão frustrados. and they are frustrated. Entenda o seu limite. Understand your limits. O fato de alguém pregar bem não significa que ele é pastor, gente. The fact that someone preaches well doesn't mean that they're a pastor. E o fato de alguém também não pregar bem não significa And que ele also não the é. fact that they don't preach well doesn't mean they are not a pastor. Ser pastor não tem a ver com pregar bem ou não pregar To be a bem. pastor doesn't have to do with preaching well or not preaching As well. nossas funções ministeriais, Our elas functions in the precisam ser ministry, entendidas they need to be dentro understood do nosso limite. within our limits. Quem não realiza pequenas coisas com Those who excelência don't do small things with excellency, não está qualificado they are not qualified para realizar grandes to coisas do great things com facilidade. with ease. Aleluia. Hallelujah. Comece fazendo algo, irmãos. Start doing something. As posições estão available Positions are available. disponíveis They are available na obra, no reino de Deus. in the kingdom of God. Diga comigo, Say it with me. eu preciso I need manter o meu foco. to keep my focus. Entenda o seu limite. Understand your limits. Às vezes você trabalha no emprego e está estressado Sometimes you work at a job and you're stressed out porque você é muito bonzinho. because you're so nice. Você tem que aprender a dizer, não, eu não posso. You need to understand to say, no, Olha, eu I cumpri can't. meu horário, eu preciso You sair. know, I did my job, eu I tenho need to leave. compromisso. I have a commitment. Tem pessoas aí que estão abandonando a There família, are people who are abandoning their a family, esposa, their os wives, filhos, their children, o propósito, the purpose, por causa de compromissos. because of commitments. Entenda o seu limite. Understand your limits. Saiba o que você pode fazer. Know what you are e o que able você to não do pode and what fazer. you are not able to do. Amen? Amém? Esteja disposto a começar pequeno. Be willing to start small. Uma grande floresta, A great forest ela começou began com uma semente. with one seed. Esteja disposto a isso. Be willing for that. Entenda o seu limite. Understand your limits. Terceira The característica third de alguém que characteristic está na rota do of someone destino. who is in the route of their destiny. Versículo 17. Verse 17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: What Paul is saying here is the following. quem está na rota do seu destino Those who are en route to their destiny entende o valor da honra. understand the value of honor. Irmãos, eu estou cansado de ver pessoas, Brothers, I'm tired of seeing people, como diz o ditado popular, as it says in the popular cuspir no saying, prato que comeu. not valuing where Pessoas they que não are. entendem o valor da honra. People who don't understand the O value fato de of você honor. não andar comigo não The fact significa that que you don't você walk tem que with me me means desonrar. that you need to dishonor me. É igual o jumento lá que carregou Jesus, You know, né? like the donkey that carried O Jesus. jumentinho achou que as palmas eram para The ele. little donkey thought that the clapping was to him. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Blessed is the one who jumento. comes in the name of the Lord. And the donkey was so Jumentinho, ó. happy. Mas era Jesus. But it irmãos. was Jesus. As palmas não eram para o jumento. The clapping was not for the para donkey. Jesus. It was for Jesus. Nós precisamos aprender o valor da honra. We need to learn the value of honor. Antes de Deus criar todas as coisas, Before God created all things. primeiro Deus criou o First, ambiente. God created the environment. Porque o ambiente que você está te Because the environment that protege. you're in protects you. Deus criou a água e colocou o peixe. God created the water and placed the fish. Deus criou a terra, colocou o God created the oxigênio, earth and He placed colocou oxygen. todos os alimentos He que você placed precisa. all the food that you Então, need. o ambiente, So the ele te environment protege. protects A honra é you. um princípio estabelecido por Deus. Honor is a principle established by God. Então eu preciso aprender o valor da So honra. I need to understand the value of A honra honor. tem recompensa. Honor has rewards. E quando uma pessoa está alinhada com o And when céu, someone is aligned with heaven, ele vai ser honrado. they will be honored. Amém? Amen? Espera o seu tempo, irmãos. Wait for your time, brothers. Não queira Don't desire antecipar to aquilo que Deus anticipate tem para a tua vida. what God has for your life. Todos os personagens bíblicos, eles All foram biblical honrados. characters, they were honored. Daniel chegou na Babilônia como escravo. Daniel got to Babylon as a Se slave, tornou governador and he became the governor toda a província. of the entire province. Você pode ter chegado nos You Estados might have Unidos, arrived in the United States, talvez fazendo algo simples, trying to
or maybe doing fazendo something algo simple, comum. maybe doing Mas something entenda o common, valor da but honra. understand the value Honra as of honor. pessoas. Honor the people. Honra as pessoas que te estenderam a Honor the mão. people that extended their hand to you. Tem pessoas que chegaram nos Estados Unidos há alguns anos There are people who came atrás. to the United States a few years ago. Alguém se dispôs Someone a ir lá no aeroporto, made themselves available buscou to a go pessoa, all the way to the airport, colocou ela pick up dentro da that casa person, dela. place them inside their Ela ficou lá home. mês. They stayed there for a month. Né? Alguns era para ficar uma semana, ficaram 6 Some was supposed to meses. stay a week and they were there for Né? 6 months. Mas ok, ficou. But, okay. Né? Alguém levou você na drive Someone took you license, to the driver's pra você tirar a license. carteira. Place to Foi get no your Walmart com driver's você. license. They went to Te Walmart explicou with you. como é que eram as Explained compras, how things como é que worked, fazia as coisas. how you had to do things. Hoje você está bem. And now today you're doing good. Né? O tempo passou Time has passed. e eu sofri calado. And O I tempo suffered passou. quiet. The time Né? has passed. Pegaram, né? Estão pegando aí, ó. O tempo passou. Time has Eu tô passed. impossível hoje, gente. I am Tomei impossible café today. ali. I had Meu some Deus. coffee over there. Acho que é o My café God. que eu tomei. I Tem que think tirar it's do the meu coffee. office. We need to take it out of my Meu office. Deus. My God. Aí hoje você é inimigo daquela And then pessoa que today, mais te you ajudou. are an enemy of that person that helped you the E most. nem ela sabe por que você ficou And inimigo dela. that person doesn't even know why you became their enemy. Vamos, gente, aprender o valor da honra. So, brothers, we need to understand Vamos the honrar os value of nossos honor. líderes. Let's honor our Honrar as leaders. pessoas que sempre Let's honor the nos people ajudaram. who has always helped Você us. pode me honrar, irmão, só respondendo You o can text honor message que me eu te just by mando. answering the text messages that I sent to Responde aí you. o text Just message que você reply the recebe. text Obrigado, message that you pastor. received. Thank you, pastor. Você está me honrando. You're honoring me. Não é verdade? Right? Alguém que ora por você. Someone who prays for you. Alguém que se preocupa. Someone who worries Diga, about obrigado, you. irmão. Say thank you, Você é uma brother. bênção na minha You're a vida. blessing in my life. Aleluia. Hallelujah. Vamos aprender o valor da honra. E para You need to terminar, understand the value of honor. And to finish, versículo 18, verse 18. Paulo diz assim, ó, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não é aprovado quem a si mesmo recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. O que que Paulo está dizendo? What is Paul saying Quem here? está na rota do seu Those destino who are en route to their destiny não precisa da aprovação do don't homem. need the approval of men. Aleluia, irmãos. Hallelujah, brothers. Você só precisa da All aprovação you de need is the Deus. approval of Eu só God. preciso pela aprovação. I just need to have the Eu só preciso da approval, aprovação de the Deus. approval of God. Você só precisa da aprovação de Deus. All you need is God's O approval. diabo ele é especialista em tentar te The devil is a distrair. specialist to try to distract you. Não se distraia. Don't become Não distracted. busque a aprovação. Don't Seja seek aprovado. approval. Be approved. Como Paulo diz, seja um obreiro As aprovado. Paul said, be Seja an um marido approved usher, aprovado. be an approved Seja uma husband, be esposa an aprovada. approved wife. Seja um filho Be aprovado. a son who is Seja um approved. líder aprovado. Be an approved Não leader. busque a aprovação do homem. Don't seek for the Quando a approval pessoa of que ele está men. vivendo dentro do seu When the propósito person is living in their não tem purpose, tempo perdido. there is no time Ela não wasted. tem tempo perdido. They don't have time Porque o wasted. propósito é a vontade de Because Deus the purpose is God's para a will sua vida. to their life. Deus já estabeleceu algo para God has already você. established something for you. Você não nasceu aqui nos Estados You were Unidos. not born here in the United States. Você não nasceu no Brasil. You were not born in Brazil. Pastor, e agora complicou. Pastor, but now things got hard. Não, a sua origem é o céu. No, your origin is E o seu heaven, destino é o and céu. your destiny is O dia que heaven. você entender The day isso, that you understand você não vai this, querer buscar a you're not gonna aprovação want to seek do approval presidente da of the República, do president, pastor da igreja of que the você pastor of the congrega, church you congregate aprovação do in, seu the patrão. approval of Não, your não, não, boss. No, no, Você precisa da no. aprovação de You Deus. need the approval of God. Porque você foi chamado Because you were com um called propósito with a específico. specific purpose. Autoridade, Authority, influência. influence. Você já tem autoridade. You already have authority. Talvez está precisando de influência. Maybe you need influence. E é a sua identidade And que your precisa identity is what ser needs to be estabelecida. established. E o que é que você precisa para cumprir o seu And what do you propósito? need to fulfill your purpose? E eu quero terminar. And I want to finish. A unção. The anointing. A unção respalda. The anointing supports propósito. the purpose. Pastor, o que é unção? Pastor, what is anointing? Unção, irmãos, Anointing, brothers, é aquilo que atrai as pessoas até is você. what attracts people to you. Unção Anointing, é aquilo que faz com que as pessoas vejam para você, it's what makes people come to assim you, como aquela mulher falou para as Eliseu. that woman said to Elijah. Esse é um homem de Deus. This is a man of God. Isso é unção. This is anointing. Unção são as suas atitudes diárias. Anointing are your daily Unção não é attitudes. pular para lá e para cá, Anointing is not to jump plantar here and bananeira, there, to rodar. Você swirl pode até around. rodar, irmão. You might even Deixa o menino twirl. rodar. Just let the boy twirl.
Agora, se sai dessa porta aqui, mostra But para mim if por you que leave você está from this rodando aqui door, em show cima. me why you're twirling it over here. Unção não tem a ver com estrelismo. Anointing has nothing to do with being a emocionalismo. star, with Unção tem emotionalism. a ver com quem você é de verdade. Anointing has to do with who you truly are. E eu vou dizer algo para você. And let me say something to Enquanto you. você não descobre o seu propósito, Until you find your purpose, Deus não te dá unção. God won't give you the anointing. A unção é Deus que dá. Anointing is given by God. Conheço pessoas que I know people who elas já têm o Espírito they Santo, have already the Holy Spirit, mas elas não têm unção. but they don't have anointing. Uma coisa é você ter o Espírito It's one Santo. thing for you to have the Outra Holy coisa Spirit. é o Espírito Santo It's something else for the fazer Holy com Spirit com que você seja to make you be usado por Ele. used by Him. Quantos estão me entendendo? How many are E understanding Deus tem me? uma unção específica And para God cada has a pessoa, specific anointing to each dentro do person propósito que Ele in the purpose estabeleceu. that they established. Sabe o que eu tenho aprendido? And you know what I've been learning? Quando você não está no ambiente do When seu you are not in propósito, the environment of your purpose, ou quando você não está no ambiente, or when you're de not honra, in the environment of quatro honor, coisas acontecem. four things happen. Você vive sem You motivação. live without motivation. Você tenta realizar além You do que try deve. to do beyond you should. Você não acerta na realização dos seus You don't do projetos. the right things in your projects. E o seu verdadeiro potencial não é And your revelado. real potential is not revealed. Quando você está num ambiente When you are in an environment que não é um ambiente that is do not seu the propósito, environment of your purpose, você não tem motivação. then you don't have motivation. Você tenta realizar além do que You deve. try to do more than you should. Nunca acerta na realização dos You projetos. never do right in E the o seu realization verdadeiro of your potencial projects. não é And your revelado. real potential is not revealed. Mas Deus trouxe você aqui essa manhã But God has brought you here this morning para dizer que você está no caminho to certo. say that you are in the right path. Sabe por quê? Do you know why? Porque todos que estão na mesma direção Because all who are in the same direction, sempre se encontram no caminho. they always find each other in the way. Então você está no caminho. So you are in the way. Não deixe as distrações da vida Don't allow the distractions of te life desanimarem. to discourage Não é porque you. esse negócio que você tentou deu It's errado. not because what you tried que a went sua vida é wrong, fracasso. that your life is a failure. Não é porque você discutiu com o seu It's not because cônjuge you argued with your você teve uma spouse briga feia that you had a bad que é o fight fim do seu that is casamento. the end of your marriage. Não é porque você ainda não está exercendo o seu It's not ministério na because you're not igreja yet exercising your ministry in the church que Deus não tem algo para that God você. doesn't have something for you. Espere. Wait. Saiba quem você é. Know who you are. Firme nessa identidade. Stay firm in this E nós identity. vamos viver And we will live tudo aquilo que o Senhor preparou para all nós. of that God has prepared Deus, for a terra us. está sendo preparada Beloved, the earth is being para um grande prepared reavivamento. to a great revival, for E a eu quero great fazer revival. parte disso. And I want to be part of E eu this. sei que você quer And I fazer know that parte you want to disso. be part of this as well. Agora, o reavivamento, ele não vem But revival doesn't come de fora para dentro. from out to inside. O avivamento não vem de fora para It dentro. doesn't come from the outside to the O avivamento inside. vem de dentro. Revival comes from inside fora. out. No Pentecoste foi um derramamento. In the Pentecost, there was a pour. Não foi um avivamento. It was not a revival. Foi um It derramamento. was a pour out Que veio de fora that came para from dentro. outside Até aquele inside. momento o homem não tinha o Espírito Up to that Santo. moment, men did not have the Holy Então aquilo não Spirit. foi um So avivamento. that wasn't a revival. Aquilo foi um That derramamento. was a pour out. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Today, the Holy Spirit is inside of Para us. que haja o So reavivamento. there could be revival. Nós não precisamos clamar por derramamento. We don't have to cry out for Porque a isso já pour aconteceu. out because this has Na already verdade, nós temos que happened. tomar vergonha na cara e The mudar truth is, we need to change quem nós somos. who we are Que o avivamento sai de dentro because para revival fora. comes from inside. Aleluia. Hallelujah. Está disposto? Are you willing? Vamos orar. Fica de pé um Let's pray. minutinho. Stand for a moment. Obrigado pela sua atenção, for pelo your carinho de attention, for your sempre. care, Você que está nos acompanhando em for casa. following us from Obrigado pela home. sua atenção, Thank pelo you for carinho your de attention sempre. and the care you always Existe give us. uma crise ao redor da There is terra. a crisis around the Mas essa earth. crise não pode parar você. But this crisis cannot Essa stop crise não you. pode te This distrair. crisis cannot E distract Deus te you. trouxe aqui essa And God manhã has para brought you isso. here this morning for Que this. você entenda que você é So único. that you can understand that Existe you um are propósito. unique. There is a E ninguém purpose. pode impedir And você no one can stop de you viver esse from propósito. Amém? living this purpose. Amen. Coloque a mão sobre o seu coração e Place diga your hand comigo: over your heart Pai, and say with me, Father, eu tenho autoridade. I have authority E eu entendo o lugar do meu and propósito. I understand the place of my purpose. Nessa manhã, This morning, a minha identidade, my identity ela está sendo is reconstruída. being rebuilt.
Eu não vou me abalar. I will not be shaken. Eu terei influência I will have influence no lugar do meu in the propósito. place of my purpose. Porque a autoridade eu já tenho. Because I already have authority. A influência Influence vai reconhecer will recognize a minha autoridade. my authority. Pai, obrigado por essa manhã. Father, thank you for this morning. Nós clamamos ao Senhor que venha com o teu We fogo cry nesse out to the lugar. Lord that you will come with Que your fire derrame over sobre this nós. place and pour Nós over erguemos a us. nossa voz We para raise clamar our por voice mais, to cry out for por more, mais de ti. for more of Que you. nessa manhã nós And possamos that this queimar morning we may burn. e que o avivamento And that aconteça de revival dentro may para happen fora. from inside Aconteça out. dentro de nós. May happen from inside. Mas não precisamos mais esperar We don't need to que wait haja um anymore derramamento. for a pour Nós to nos happen. prostramos nessa manhã We come out no this teu morning altar, at your diante da tua altar. We presença, bow before your para viver presence, to aquilo que o live Senhor já what you determinou have already para a nossa determined história. for our Em nome de story. Jesus, erga a In tua Jesus' voz name, raise e your declare: voice and declare,